A paz do Senhor para a igreja. Eu tive um sonho. A paz de Deus a todos. Deus seja louvado. A paz do Senhor Jesus. Eu tive um sonho. Uma revelação em sonho. Uma visão de Deus, uma experiência espiritual. Não é um sonho comum. É Deus falando através de sonhos. Muitos não acreditam que sonho é revelação de Deus, mas a Bíblia diz, né, que José, marido de Maria, sonhou com um anjo que vinha falar com ele, né? José que tinha os seus irmãos, que seus irmãos jogaram ele na cova, ele também teve sonhos que depois de muito tempo se cumpriram, né? Deus deu a ele a revelação em sonho e a interpretação, né? A explicação. E ele sentiu aquela confirmação no coração e ele acreditou, entendeu? E depois de muitos anos se cumpriu. Ele entendeu que era Deus falando com ele. José, marido de Maria, né? Que pai de Jesus, também teve um sonho revelado por Deus, né? Sonhou com um anjo falando com ele, né? E muitos outros, né? A Bíblia fala que nos últimos dias, né? Haverá o Pentecostes, o Espírito Santo descerá, o Espírito do Senhor descerá, que os jovens sonharão, os velhos terão visões, né? Então, os sonhos e as visões são coisas parecidas, é de Deus. A gente pode ter visão acordado, mas a gente também pode ter visão dormindo. A gente pode ter visão de olho aberto, pode ter visão de olho fechado, pode ter visão dormindo. Deus dá a visão, a revelação, a experiência, a hora que Ele quiser. Irmãos, eu tinha feito uma oração bem forte, né? 2 orações bem fortes. Um pouco antes de dormir, né? Aí depois de um tempo eu dormi e Deus me deu esse sonho, né? Então, irmãos, se vocês não acreditam em sonho, vocês pedem a confirmação para Deus, pede a interpretação para Deus, pede a explicação para Deus, porque Deus pode te confirmar, te explicar e te dar a interpretação, tá? Deus pode te confirmar várias vezes. Deus pode te dar o mesmo sonho ou um sonho parecido, tá? Então vamos lá, irmãos. Então, aqueles que não acreditam em sonhos, aqueles que não acreditam em sonhos, você só acredita em outras coisas, né? Não acredita em sonhos. Então você fala com Deus, pede para Deus aí te ajudar a entender, né? Os sonhos. Mas se você acredita em sonhos, ou se você acredita que Deus pode falar com você através de sonhos, se você tem sonhos que você sabe que é um sinal de Deus, é um aviso de Deus. Se você tem um sonho profético, se você tem sonhos espirituais, sonhos proféticos, sonhos de Deus, então ouça essa revelação em sonho, que Deus vai falar com você, tá bom, igreja? Vamos lá. Como é que a gente sabe que um sonho é um sonho é de Deus e não é? Primeiro, que
o sonho de Deus, você acorda já diferente, você já acorda impactada, você já acorda assim, despertada, alertada, você já acorda assim, com aquela confirmação, você já acorda já sentindo assim, uma coisa diferente, né? Um avivamento diferente, você já acorda, né? Sentindo o que Deus falou com você, né? Então, se você já acorda cheia da glória de Deus, você já sabe que aquele sonho é de Deus. E aí, com o passar do tempo, Deus vai confirmando de várias formas, através da Bíblia, através de várias coisas, né? Então, vamos lá, irmãos. Tô deixando os comentários do meu canal desativados, porque eu não quero receber comentários negativos. Então, como não tem como vocês comentarem nada, né? Vocês vão ter que realmente comentar com Deus e não comigo, né? Então, assim, qualquer vídeo que vocês verem no meu canal e vocês não concordarem e não gostarem, não vem reclamar comigo, não vem me criticar. Fale com Deus, não vai falar com outros canais, não vai falar com outros missionários, pastores. Não fale com ninguém, fale só com Deus. Peça para Deus te confirmar, te revelar a mesma coisa, tá bom? Realmente tem gente que não tem sonhos revelados por Deus, mas tem gente que tem, e eu tenho esse dom de sonhos proféticos, sonhos espirituais. Então, assim, tem gente que não sonha nada, né? E tem gente que sonha muito. Tem gente que é edificado através dos sonhos, né? E tem gente que não. Então, se você é uma pessoa que acredita que Deus fala através de sonhos, então assiste esse sonho. Irmãos, eu tive um sonho. Eu vou deixar o comentário desativado, mas quem quiser falar comigo, alguma coisa assim que seja muito importante, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é martinrj@hotmail.com. Martinha com TH, tá? E aí você me manda um e-mail se você quiser falar algo muito importante comigo. Então vamos começar a contar o sonho. Irmãos, eu sonhei hoje que eu sonhei que tinha uma apresentadora de televisão muito famosa, muito conhecida. É aquela apresentadora de televisão que canta assim, tô de bem com a vida, tô de vento em popa. Aquela apresentadora de televisão que ela dizia que era rainha dos baixinhos, né? Então, aquela apresentadora de televisão, eu sonhei com ela. Sonhei que ela tava num lugar. Aí, ela tava conversando com né, com um homem e também com uma mulher. Aí, em volta dela, ela tinha uma multidão, assim, de pessoas, muita gente, né, escutando, né, ouvindo o que ela tava falando, né, ela tava meio que entrevistando
uma mulher, né? Ela e mais um homem, né? Ela como apresentadora, né? E mais outro apresentador, né? De televisão, tava ali no programa de televisão e tava entrevistando uma mulher. Aí essa apresentadora de televisão, muito famosa, muito conhecida, muito rica, ela tava fazendo assim, ó. Ela tava falando assim pra moça que ela tava entrevistando. A gente tem que acabar com os evangélicos. Não pode mais ter evangélico. Não, não tem que mais existir evangélico. Por causa que eles fazem muitas coisas erradas. Eles fazem isso, fazem aquilo, eles têm muito preconceito. A gente não pode mais aceitar que tem evangélico, pode mais admitir que tem evangélico, não pode mais existir, não tem que mais existir evangélico, porque eles fazem muita coisa errada. Aí, e realmente, né, tem evangélico que faz muita coisa errada. Só que ela tava falando que, que não tinha que mais existir evangélico. Não, que não podia mais ter evangélico, porque ela estava generalizando, falando que todos os evangélicos fazem um monte de coisa errada, né? Aí ele falando várias coisas contra os evangélicos, várias coisas, né? Que não tinha que ter mais evangélico, não, porque eles fazem muitas coisas erradas. Aí falou, eles fazem isso, fazem aquilo outro. Aí ela tava explicando, né, as coisas erradas que os evangélicos fazem. Aí aquela mulher que estava sendo entrevistada, ela falou assim para aquela apresentadora: olha, ela era uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor. Ela já tinha sido evangélica quando ela era mais nova, muito tempo atrás, né? E aí ela falou assim, ela não gostou do jeito que a apresentadora estava falando com ela, estava falando mal dos evangélicos. Ela falou assim, aí ela resolveu defender um pouquinho assim os evangélicos, assim, não muito, mas um pouquinho. Ela falou assim, olha, a gente não pode ter ódio dos evangélicos. A gente não pode ter ódio de ninguém. A gente não pode odiar ninguém. A gente não pode ter raiva de ninguém. A gente não pode ter ódio de ninguém. A gente também não pode ter preconceito contra os evangélicos. Isso é preconceito, né? Você fala que os evangélicos têm preconceito com todo mundo, mas você também tem preconceito com os evangélicos. Você fala que os evangélicos odeiam todo mundo, mas você também odeia os evangélicos, né? Você fala que os evangélicos fazem um monte de coisa errada, mas todo mundo faz coisa errada, né? Você também faz um monte de coisa errada, todo mundo faz um monte de coisa errada. Não é só os evangélicos que fazem um monte de coisa errada. Pô, e outra, você não pode generalizar. Os evangélicos não são todos iguais, não é todos os evangélicos que fazem um monte de coisa errada. Tem o lado bom, tem os evangélicos que não fazem nada de errado. Tem os defeitos e as qualidades. Os evangélicos não tem só defeito, tem qualidade também. Então você não tem que ver lá só um lado da coisa, você tem que ver o outro lado também, você tem que ver o lado bom, né? E outra, você tá sendo muito radical, você não tem que acabar com os evangélicos, não. Você tá com ódio dos evangélicos. A gente não pode ter ódio dos evangélicos. A gente não pode odiar os evangélicos. A gente não pode odiar ninguém. A gente não pode acabar com ninguém, né? A gente não pode partir aí pro ódio, né? Tem que ter ali um respeito, tem que ter ali uma tolerância, né?
um tem que respeitar o outro, um tem que tolerar o outro. Se você não concorda com as coisas, você tem que ele ter um autocontrole, um limite, né? Agora, chegar ao ponto de ter raiva, de odiar, de acabar com eles, de não existir mais evangélicos, aí já é demais, né? Aí você já tá querendo demais, né? A gente não pode odiar ninguém, a gente não pode odiar os evangélicos, você tá odiando os evangélicos. A gente não pode ter ódio aos evangélicos. Ela meio que defende os evangélicos, mesmo ela não sendo, porque ela era desviada. Ela falou assim, não, tem que existir evangélico sim. E mesmo eles fazendo um monte de coisa errada, tem que ter evangélico sim no Brasil e no mundo. Porque a gente não pode acabar com eles, a gente não pode odiar eles, a gente não pode odiar ninguém, a gente pode ter preconceito contra ninguém, né? A gente não pode ter tolerância religiosa contra ninguém e nem contra os evangélicos. A gente não pode odiar ninguém, nem os evangélicos. Você tá odiando os evangélicos, a gente não pode odiar os evangélicos, isso daí é ódio. E o ódio não é uma coisa legal, não é uma coisa boa, não é uma coisa certa. A gente não pode ter ódio dos evangélicos. Porque ali aquela apresentadora, ela estava querendo começar uma perseguição aos cristãos, aos evangélicos, né? E não é. Aquela mulher falava assim, não é para começar a perseguir os evangélicos, não. A gente tem que ali conviver mesmo, não é para perseguir. Aí ela falava, não é para ter ódio, não é para ninguém ter ódio de ninguém. Aí não é para passar dos limites, né? Aí a gente não pode assim partir assim para pro extremo, pro radical, a gente não pode acabar com os evangélicos, a gente não pode. A gente não pode ter ódio, a gente não pode agredir ninguém, não pode fazer nada disso. Aí ela tava explicando, olha, você tem razão, os evangélicos realmente fazem muita coisa errada, mas também você tá passando do limite, você não pode ter ódio dos evangélicos. Os evangélicos têm que continuar existindo sim. Aí um outro apresentador que estava ali do lado, o homem apresentador, ele fazia assim, começava a falar, né? Fazia um desenhozinho de um bonequinho assim, com a boca assustada, com o rosto assustado assim, com a cara assustada assim, com as mãos pra cima assim, pedindo socorro. Aí ele falava assim, sabe o que significa isso daqui que eu fiz? É socorro, uma pessoa pedindo socorro. Sabe por quê que eu fiz isso? O significado disso? Por causa que muitos no Japão, no mundo todo, no Brasil, vão pedir socorro por causa do que está para acontecer. Olha o que está para acontecer. Aí toda aquela multidão de pessoas começava a falar bem alto, gritando assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí aquela apresentadora ficava olhando assim, rindo assim, toda sem graça assim, porque a multidão começava a gritar assim: Jesus está voltando, Jesus, Jesus, Jesus. Começava a gritar o nome de Jesus, começava a gritar que Jesus estava voltando. E aí eu estava tentando explicar, né? Tentando explicar que quando Jesus voltar, muitos vão pedir socorro, muitos vão ficar assustados, né? Então a gente
tem que se ligar com isso, que Jesus está voltando, que a gente já está no princípio das dores, né? Já está na tribulação, depois vai vir a grande tribulação. A gente tem que se preparar para a volta de Jesus, porque Jesus estava voltando e aquela multidão gritava bem alto, assim, mais de